Olá, queridos irmãos, sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com muita alegria que damos as boas-vindas a vocês que nos assistem pela primeira vez, e também a todos que já acompanham as nossas palestras através do canal do YouTube. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, que envolva a todos, e que as reflexões de hoje tragam muita paz, equilíbrio e esclarecimentos. O tema do mês de junho que estamos trabalhando é Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje quem vai falar para nós é a Maria do Carmo Sepúlveda, também tarefeira da casa. O seu tema específico é Exaltação da Caridade. Mas antes de passarmos a palavra a Maria do Carmo, eu farei a leitura de uma breve página e, em seguida, a oração inicial, para que nos harmonizemos antes da exposição doutrinária. A página é do livro Agenda de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Caridade. Caridade, onde estejas, é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital ou um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social ou de socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabore, quanto puderes, em benefício dos outros. Vamos orar. Fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao alto, rogando a Jesus que ilumine neste momento o nosso coração, a nossa mente, para que o conteúdo da exposição de hoje nos sirva de guia, de orientação segura à luz da doutrina espírita. Que essas reflexões possam nos auxiliar nos nossos desafios diários, nos ajudando a ter equilíbrio, ter fé e esperança. Rogamos também que a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa inspire a nossa querida Maria do Carmo, que suas palavras entrem em nosso coração e extraiam o que há de melhor em nós. Que o amor, a caridade, a fraternidade estejam sempre presentes em nossa vida. Que Jesus ilumine a todos e que sua paz esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Passamos então a palavra a Maria do Carmo. Queridos amigos, queridas amigas, eu sou Maria do Carmo Sepúlveda, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e estou aqui com vocês hoje para estudarmos mais um pouco do Evangelho sob a luz da doutrina dos Espíritos. O nosso tema de hoje intitula-se Exaltação da Caridade. Encontra-se no livro Roteiro de Libertação, de Divaldo Pereira Franco, com a colaboração de diversos espíritos. E esse trabalho encontra-se também, eu vou usar ainda outros textos que vêm colaborar com a exploração desse tema. No Roteiro de Libertação, o tema Exaltação da Caridade nos faz lembrar Jesus, porque toda a vivência de Jesus, implantando o reino de Deus na terra, foi pautada no exercício da caridade. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia mais tarde em seu ministério de divulgação do Evangelho, dizendo que a caridade, virtude por excelência,
traz consigo um leque de outras virtudes. Então, consideramos muito importante a exploração desse tema na contribuição do que nós chamamos hoje de reforma íntima, ou seja, a caridade é a essência do nosso roteiro de libertação que nos propomos nessa caminhada para a iluminação do nosso espírito. O texto Exaltação da Caridade, de João de Brito, ele começa falando da caridade de Deus. Achei tão interessante isso, porque realmente, quando adentramos essa encarnação, já chegamos aqui sentindo os benefícios da caridade de Deus. É o colo materno, é o leite que nos alimenta, os principais recursos para promover o bem-estar nessa encarnação. À medida que crescemos um pouco mais, nós vamos entendendo como vão se ampliando esses benefícios. Ainda criança, começamos a perceber a alegria da sementeira, os produtos que a terra dadivosa nos oferece para a nossa subsistência, a beleza das flores, o beijo da chuva que sustenta as plantações, o calor do sol que nos alimenta a cada dia, a colaboração dos animais que convivem conosco, nos ama tanto que nós sentimos em seus olhares toda a dedicação e todo o amor. E vamos crescendo mais um pouco. E à medida que vamos amadurecendo, a par da beleza das flores e da doçura dos frutos, nós percebemos a energia, o magnetismo que nos revigora por meio do oceano, por meio das florestas, por meio da montanha. Encontramos também no céu estrelado a paz de que tanto necessita o nosso espírito nas lutas evolutivas que enfrentamos. Mas o que nos chama muito a atenção é a sincronia dos astros e percebemos que tudo funciona com a caridade de Deus. Deus, orientando toda essa harmonia, está revelando ao homem que, na verdade, a vida é sustentada e renovada a cada manhã pelo seu amor, pela caridade que ele dedica às suas criaturas. O texto Exaltação da Caridade continua nos alertando para que, mesmo num planeta de provas e expiações, como esse em que vivemos, entre tantas lutas, nós encontramos sempre o amparo da espiritualidade. Assim, em meio às guerras que assolam muitos países, após a passagem naquele lugar que deixa tudo destroçado, que deixa o sofrimento que nós percebemos na viuvez, quantas mulheres perdem os seus companheiros na guerra? Quantas crianças ficam órfãs e passam pelas amarguras da orfandade após a guerra? Além da guerra, a luta pela sobrevivência, diante das humilhações,
diante dos preconceitos, nos momentos das dores mais atrozes, surge a figura angélica da caridade, que acende a luz da esperança e aponta caminhos novos. É a face de Deus representada na Terra. E muitas vezes os discípulos de Jesus, que já estão preparados para ajudar o próximo, são usados nesse momento para reerguer os que sofrem, para infundir ânimo a todas essas criaturas nesses momentos de maior dificuldade. Nesse texto ainda, nós temos também uma afirmação muito importante que nós devemos gravar em nossas mentes. A presença da caridade realmente é a maior terapia para qualquer cometimento, qualquer doença, qualquer infelicidade que toca nossas vidas. A terapia da caridade sempre nos renova e nos encoraja para outras lutas. Ao lado desse texto tão maravilhoso de Divaldo Pereira Franco, que realmente é um espírito que pode falar com muita propriedade da caridade, pois o trabalho que realiza na Mansão do Caminho é uma verdadeira exaltação à caridade também. Mas ao lado desse texto, nós queremos trazer algumas meditações de Leon Denis, a quem sempre recorremos. No capítulo 47 do livro Depois da Morte, que também se intitula A Caridade, nós percebemos que Leon Denis, à medida que vai falando da caridade e lembrando a exemplificação que nós temos no Evangelho, e lembrando que todos nós devemos ter nessas lições de Jesus sobre caridade o maior antídoto contra os vícios que ainda nos prendem às imperfeições que caracterizam o nosso espírito ainda. E Leon Denis fala da caridade como, de modo geral, o conceito de caridade se estabeleceu entre nós como uma ação de beneficência. Então, é o pão para o faminto, o agasalho para quem tem frio, os medicamentos para quem se encontra doente. E essa caridade é muito útil, muito necessária. Só que Leon Denis, caminhando por esses conceitos, ele nos mostra, ele nos revela que a caridade não está sempre ligada à solicitude do homem em relação ao seu companheiro, ou seja, a caridade material que encoraja, que abençoa muitas vidas e que reergue companheiros. Porque essa caridade, ela não é capaz de atingir todas as pessoas, porque existe muita gente que não necessita da caridade material, mas todos os nossos companheiros de caminhada evolutiva necessitam, sim, da caridade moral. Essa não está presa a essas dádivas de beneficência, ou, como alguns dizem, a esmola, mas ela está presa, está ligada intimamente à benevolência. O que quer dizer isso? Leon Denis nos chama a atenção para o seguinte, e ele se expressa dessa maneira.
Se quereis ser caridosos, e deveis sê-lo, não se prendam a julgamentos dos semelhantes, como eles se apresentam nesse momento diante de vós. Antes de julgar alguém, lembrem-se, pensem que cada um de nós ainda carrega amarguras, ainda carrega uma chaga que nem todos conhecem. Pensem nas lutas que esse nosso companheiro vivenciou desde a sua infância. Será que ele teve sempre o apoio que nós tivemos? Será quantas provas difíceis ele enfrentou antes de cair? Antes de se mostrar como se encontra agora? Porque, na verdade, quando nós nos atemos a julgamento dos nossos companheiros, de acordo com os padrões que conhecemos ainda, nós corremos o perigo de cair na maledicência. E isso seria muito ruim para a nossa colaboração com esse irmão. Antes desse julgamento, nós devemos pensar nele como um companheiro de caminhada, alguém que necessita do nosso apoio, alguém que deve ser visto não pelas suas imperfeições e dificuldades, mas pelo esforço que faz, onde ele está e como ele se apresenta. Nesse sentido é que a caridade moral deve ser entendida e ela deve se estender a todos, do mais virtuoso ao mais criminoso. Agindo dessa maneira, nós deixaremos de julgar e substituiremos a maledicência pela simpatia. Passaremos a ver o nosso semelhante com simpatia, com amor e com dedicação, como Jesus tanto nos orientou. Outro texto que nós queremos lembrar nesse momento é um texto do Dr. Bezerra de Menezes. Encontra-se no livro, um livro que Dona Ivone Pereira, nossa querida amiga Ivone Pereira, psicografou, que se chama Nas Telas do Infinito. Aí tem uma novela que Bezerra de Menezes passou para Ivone. E na introdução dessa novela, ele narra um fato muito interessante. Ivone Pereira, com todas as suas dificuldades, como nós todos ainda as temos nessa encarnação, uma manhã se aborreceu muito com a mãe e se julgou uma pessoa muito desventurada, chegando mesmo às lágrimas. Naquele momento, esse benfeitor tão querido, que dedicou tanto do seu amor para sustentar a caminhada de redenção da Dona Ivone, a conduziu numa viagem astral a um lugar do Rio de Janeiro onde reina a pobreza e a miséria. E ali, mostrando para ela aqueles casebres, ele disse: minha filha, você não pode se sentir desventurada. Você não pode, porque você é herdeira do testamento de Jesus. Você conhece os ensinamentos do Mestre. Você tem amparo espiritual permanentemente. Você tem uma família que te abrigou, que te orientou. Agora, olha essas pessoas que moram aqui. Você imaginou, minha filha, essas mães, o sofrimento delas ao ver os filhos pedindo alimento e as panelas estarem vazias sobre os fogões, apagados, sem lume,
Você já imaginou? Isso é que é dor, minha filha. Esses homens que nessa prova de tanta miséria não encontram um trabalho para oferecer aos seus filhos e à sua esposa a vida com dignidade. Esses homens que nunca receberam uma palavra de amor, que não tiveram uma infância de estudos, com oportunidades de ter vidas diferentes. Eles estão passando por essas provas. E após essas provas, minha filha, vai chegar o momento que eles também conhecerão o testamento de Jesus. E aí sim poderão ser mais resignados, aprenderão a amar, porque sem ter recebido amor, como é difícil para eles encarar a vida de outra maneira. E nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes conduz a Ivone a um lugar bem calmo e dita para ela uma história triste, a novela que conta de uma moça que vivia naquele lugar, resgatando um equívoco do seu passado e está terminando a sua encarnação de uma maneira muito brilhante. O seu espírito já está luminoso, porque ela enfrentou com coragem todas as dificuldades. E por falar em Ivone Pereira, eu gostaria também de lembrar um outro trabalho dela, dessa vez orientada por Tolstói, que se encontra no livro Ressurreição e Vida. Esse conto, belíssimo conto, se chama O Segredo da Felicidade. É um conto muito longo, que eu vou resumir bastante aqui com vocês, que fala da vida de Sergei Vyazensky, um príncipe russo que desde menininho ele sente em seu espírito já muito preparado para a missão que ele veio exercer, o desejo de se dedicar às tarefas ligadas à espiritualidade. Ele deseja vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, ele busca um mosteiro e começa ali os seus estudos. Fica bastante tempo naquele mosteiro, mas à medida que o seu espírito, nessa encarnação, vai analisando o que ele vivia ali, ele chega à conclusão que o que ele vive ali está tão longe do que Jesus ensinou. O Evangelho de Jesus não está sendo vivenciado naquelas vidas que se encontram ali. E ele resolve deixar tudo e fazer uma peregrinação por todos os lugares onde Jesus passou. Dirige-se então à Palestina e começa a percorrer aquelas terras, rememorando as lições do nosso mestre. Ele passa por Jericó, ele se lembra das histórias que foram vividas ali por Jesus, ele vai a Cafarnaum, rememora as curas que Jesus realizou, o carinho que Jesus dedicou a todos os deserdados e os desamparados. Ele segue para Jerusalém, vivencia as lições do templo e fica 5 anos ali, descobrindo os verdadeiros tesouros que nós temos no Evangelho, meditando sobre cada passagem da vida de Jesus. Quando ele se encontra bem preparado, surge uma outra dúvida em seu espírito. Será que isso é suficiente para ajudar todos os necessitados? E ele resolve, então, ir para o Tibete, estudar a medicina transcendental, estudar a cura do espírito, se dedicar
a descobrir mais sobre as dores da alma, porque ele quer ajudar integralmente todos os necessitados da sua terra. Fica 5 anos no Tibete, pratica muito as lições que aprendeu, e então volta para a Rússia. Como ele era príncipe, ele tinha muitos bens, já tinha vivido na corte, ele vende algumas propriedades e cria uma instituição, porque ele pensa, muitas pessoas desistem da vida porque não encontram apoio para sobreviver diante das lutas, das dificuldades que enfrentam. Então, essa instituição vai amparar todos que ali chegarem, tanto os que necessitam da beneficência, da ajuda material, como os que precisam de apoio moral, os desencantados, os desiludidos, os que sofreram algum tipo de trauma que abalou a sua alma. Então, ele quer curar as tristezas também do ser humano. E aquele mosteiro se torna um lugar de referência naquele lugar, porque realmente Serguei havia aprendido a amar como Jesus amou e queria se dedicar integralmente a esse amor. Então, ali no mosteiro, em meio às muitas preces que eram dirigidas como louvor ao Criador, em meio às muitas preces que eram feitas nos momentos que as curas estavam sendo realizadas, os tratamentos, em meio às preces para agradecer os estudos de Jesus que iluminam a alma, ele exercia a caridade de uma forma plena e aquelas pessoas o consideravam um homem santo. Ele era ali amado, respeitado, porque, na verdade, ele se tornou a referência, o paizinho, como os russos falam, daqueles necessitados. E, de repente, uma noite, ele foi chamado em casa para socorrer uma jovem que chegara da corte, que tinha sido sequestrada e levada para aquele lugar, para ser mantida ali como prisioneira, numa determinada casa, porque eles queriam se apossar dos bens daquela jovem. A jovem se encontrava muito mal, muito traumatizada, chorando muito, muito nervosa, e Serguei se dedica inteiramente à sua cura. E à medida que Olga, esse era o seu nome, vai se curando daquela enfermidade da alma, Serguei vai se encantando por ela. Ele nunca tinha amado, ele nunca tinha vivenciado esse tipo de amor. E pede que ela se case com ele. Ela começa a ajudá-lo no mosteiro, canta, dança muito bem, era uma figura muito alegre, e fica ajudando no convento, mas ela, na verdade, ela não queria aquilo para a vida dela. E ela queria levá-lo para a corte, para brilhar nos salões ao lado daquele homem que ela tanto amava. E diz para ele, eu não vou ficar aqui entre esses sofredores, esses mendigos, essas pessoas, porque eu sou uma pessoa da nobreza. Eu quero viver o que meu pai deixou para mim. Viver no palácio, dançar, cativar as pessoas, mas ter uma vida de prazeres. E Serguei, com a sua sabedoria, orienta, fala da felicidade que ela vai alcançar ali, se dedicando ao próximo, mas ela acaba por abandoná-lo e ir para a corte. Lá, ela é vítima de intrigas e, da noite para o dia, ela desaparece. Serguei não consegue mais encontrá-la, continua procurando, porque ele a amava muito. E muito mais tarde é que os seus amigos
a descobrem na Sibéria, vivendo as maiores provações possíveis para uma moça tão jovem e tão bem dotada. Ali ela teve que se prostituir para sobreviver, dançar sob chicotadas daqueles malfeitores que estavam lá degredados. Sua consciência, diante do desrespeito às leis divinas, começa a cobrar tanto dela que ela enlouquece. Serguei a reconduz com todo o amor que ele continuava a sentir por ela para o mosteiro, tenta curá-la, mas ela não consegue se perdoar. A culpa, o remorso, o arrependimento não deixam que ela viva com a mesma paz que ela vivia ali antes. E Serguei, muito triste, continua se dedicando àqueles enfermos, prepara substitutos para ele à frente da obra e se despede dessa vida para continuar o seu trabalho no plano espiritual. Do plano espiritual, ele continua a curar as pessoas que chegam àquela instituição, a ajudar os trabalhadores que ali estavam e continua sua obra de caridade. Por isso que nós falamos que o segredo da felicidade é um conto que realmente poderia também ser considerado, ou pode ser considerado, uma verdadeira exaltação à caridade. E Tolstói, no finalzinho da obra, manda um recado para os leitores. Aliás, ele faz isso em todos os contos de ressurreição e vida. E o recado desse conto é o seguinte: se quereis saber o segredo da felicidade, busquem amar a Deus na pessoa do seu próximo. Esse é o segredo da felicidade. E, para encerrar, nós trazemos as palavras do conto de Divaldo, com o qual começamos, da mensagem de Divaldo, que foi a base inicial desse trabalho, para repetir com João de Brito: nunca falte a caridade no coração do homem, pois quando faltar a caridade, mesmo o homem tendo realizado todos os seus projetos, não encontrará a salvação. E repetimos com Kardec: fora da caridade não há salvação. Amigos queridos, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, agradecendo por essas lições que nos foram trazidas pela espiritualidade amiga para nos incentivar nessa caminhada, nos incentivar a buscar realizar a caridade, que, como diz o apóstolo Paulo, conduz muitas virtudes consigo e nos ajuda a combater os vícios que ainda nos assolam com tantas imperfeições que ainda apresentamos. Buscamos em Deus, nosso Pai, a sua caridade para os nossos corações ainda tão pequenos, tão inseguros em relação a todos os benefícios que temos, que possamos encontrar nos exemplos de Jesus uma maneira de amar o nosso próximo por meio de palavras doces que os encorajem, por meio de ações que os ajudem nas dificuldades. Pedimos também nesse momento
pela nossa querida casa da Irmã Rosa, para que breve possamos juntos comemorar a alegria, o banquete espiritual de comungarmos juntos as aprendizagens que ela nos fornece. Que assim seja, graças a Deus.